Nos últimos tempos, o conflito em Israel e a crescente tensão na Palestina têm gerado muitas perguntas sobre a verdadeira identidade dos palestinos. Quem são eles de fato? Existe uma conexão direta entre os palestinos e os povos bíblicos, como os descendentes de Ismael, filho de Abraão, ou a história deles é muito mais complexa e multifacetada? Para compreender a origem dos palestinos, é necessário adentrar em sua história, considerando não apenas a perspectiva bíblica, mas também aspectos culturais, históricos e genéticos que ajudaram a moldar esse povo ao longo dos séculos. Quando refletimos sobre a conexão bíblica com Ismael, muitas vezes somos guiados pela passagem em Gênesis, capítulo 16, versículos 10 ao 12, onde Ismael é descrito como alguém destinado a viver em constante conflito com todos ao seu redor. Essa passagem tem sido amplamente citada como base para conectar os palestinos aos descendentes de Ismael. Mas será que a história dos palestinos se resume a essa conexão bíblica, ou há mais camadas a serem exploradas? A verdade é que a Palestina, ao longo dos séculos, foi habitada por diversos povos e culturas que se misturaram e moldaram a população local de formas complexas e multifacetadas. A origem dos palestinos não pode ser atribuída a um único grupo ou civilização, mas sim a uma vasta gama de povos que se estabeleceram na região ao longo da história. Além dos árabes muçulmanos, que são a principal etnia palestina hoje, a população também tem raízes em grupos como os canaanitas, os filisteus, os israelitas e até mesmo os judeus que se converteram ao Islã. Esses povos, que habitaram a Palestina em diferentes momentos históricos, contribuíram de forma significativa para a formação da identidade palestina. A Palestina sempre foi uma encruzilhada de culturas, localizada no centro de rotas comerciais e políticas entre o Oriente e o Ocidente. Ao longo dos séculos, essa região foi marcada por invasões e interações de muitos impérios, como os egípcios, os romanos, os bizantinos e os árabes muçulmanos, o que resultou em uma população diversa, rica e culturalmente complexa. O povo palestino moderno é, portanto, um reflexo dessa rica tapeçaria de influências que se sobrepõem e se entrelaçam, com raízes profundas que remontam a civilizações antigas. Se você está começando a entender a complexidade das origens dos palestinos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder o próximo episódio. Deixe seu like se você também acredita que a história de um povo vai além do que podemos ver à primeira vista. E, se você tem alguma opinião ou dúvida sobre o que foi discutido aqui, compartilhe conosco nos comentários. Vamos adorar saber o que você pensa sobre esse tema tão profundo e importante. A Palestina tem sido um ponto de encontro de diversas culturas e civilizações ao longo da história, o que contribuiu para sua complexa identidade. Desde os tempos antigos, a região foi habitada por povos como os canaanitas e os filisteus, que deixaram marcas culturais profundas. Os canaanitas, por exemplo, foram os primeiros a se estabelecer na região e estabeleceram uma base cultural que influenciaria as futuras gerações. Já os filisteus, conhecidos por sua presença ao longo da costa mediterrânea, tinham uma sociedade distinta que também contribuiu para a formação da identidade palestina. A chegada dos israelitas à Palestina, por volta do século 13 a.C., marcou um novo capítulo na história da região. Durante a era do Império Romano, que começou a dominar a Palestina no século I a.C., a região foi profundamente transformada. Roma não só impôs um controle militar, mas também construiu uma vasta rede de cidades e estradas, o que levou ao desenvolvimento econômico, mas também a tensões sociais. A resistência à ocupação romana resultou em várias revoltas, sendo a mais notória a revolta de Bar Kokhba, que teve consequências devastadoras para a população local e gerou grandes deslocamentos. Após a queda do Império Romano, a Palestina se tornou parte do Império Bizantino no século IV, e com isso, o cristianismo se espalhou pela região, transformando-a em um centro de peregrinação religiosa. Durante o domínio bizantino, a Palestina experimentou um período de florescimento cristão, onde igrejas e mosteiros foram construídos, marcando profundamente a cultura e a religião da região. No entanto, o Império Bizantino enfrentaria sérias ameaças, especialmente com a chegada do Império Islâmico no século VII, que conquistou a Palestina e trouxe consigo novas influências culturais e religiosas. A conquista árabe trouxe não apenas o Islã,
mas também uma nova identidade cultural para a Palestina. A arabização e islamização da região não foram imediatas, mas com o tempo, a Palestina se tornou predominantemente muçulmana e árabe. O Império Umayyad foi fundamental nesse processo, e o Califado muçulmano governou a região por séculos, enquanto as populações locais, incluindo judeus e cristãos, se adaptaram a esse novo domínio. O impacto cultural dos árabes muçulmanos é evidente até hoje, com a língua árabe e as práticas islâmicas predominando na sociedade palestina. Essa mistura de culturas e religiões, que se sobrepôs ao longo dos séculos, reflete a complexidade da Palestina. A região nunca foi homogênea, mas sim um caldeirão de influências que se mesclaram, formando o povo palestino moderno. Cada uma dessas civilizações, dos canaanitas aos romanos, bizantinos e árabes, contribuiu para a formação do caráter único da Palestina, deixando legados que ainda são visíveis na cultura, na religião e nas tradições palestinas de hoje. Séculos ajudaram a moldar sua identidade única. Desde as antigas caravanas comerciais que atravessavam a região até as invasões de impérios que buscavam dominar o Levante, a população palestina foi constantemente transformada por uma série de migrações que trouxeram novos povos, culturas e tradições para a região. O domínio dos Mamluks, no século XIII, é um dos primeiros grandes marcos de migração na Palestina. Originários do Egito, os Mamluks chegaram ao poder como uma classe militar escravizada e rapidamente conseguiram se estabelecer como governantes independentes. Sob seu controle, a Palestina viu um aumento no fluxo de árabes egípcios e outros povos do norte da África, que se estabeleceram em várias cidades palestinas. Essa onda de migração contribuiu para o fortalecimento da identidade árabe na região, embora a Palestina já fosse, por natureza, um ponto de encontro de várias culturas. O Império Mamluk teve um impacto duradouro na Palestina, principalmente com a introdução de novos grupos de árabes e muçulmanos que se integraram ao tecido social local. No século XVI, a Palestina caiu sob o domínio do Império Otomano, que trouxe novas ondas de migrações para a região. Os otomanos, ao longo dos séculos, incentivaram o movimento de pessoas para a Palestina, seja para repovoar áreas devastadas por guerras ou por questões econômicas. A Palestina se tornou um centro estratégico dentro do vasto império, com uma rede de cidades, mercados e centros de comércio que atraíam migrantes de várias partes do mundo islâmico, incluindo bosnianos, circassianos e outros povos do Império Otomano. Esses novos migrantes trouxeram suas próprias culturas, costumes e tradições, que se entrelaçaram com as já presentes na região, tornando a Palestina ainda mais diversa. Durante o domínio otomano, especialmente nos séculos XVI e XVII, a Palestina experimentou uma nova fase de migrações que moldaram sua sociedade. Muitos árabes das regiões vizinhas começaram a se estabelecer na Palestina, atraídos por oportunidades econômicas e pela estabilidade relativa proporcionada pelo Império Otomano. Ao mesmo tempo, o Império Otomano também incentivou a migração de povos do norte da África e da Ásia Menor para ajudar a defender suas fronteiras e garantir o controle sobre o Levante. Isso resultou em uma mistura cultural, com a Palestina se tornando uma terra de convivência entre árabes, turcos, curdos e outros grupos que, juntos, formaram uma sociedade complexa. Nos séculos XVIII e XIX, a Palestina experimentou mais ondas de migração, especialmente com a chegada de imigrantes judeus impulsionados pelo movimento sionista. A imigração judaica aumentou significativamente, com judeus europeus se estabelecendo em cidades como Jerusalém, Jaffa e Haifa. Esses imigrantes, que buscavam retornar à terra ancestral, trouxeram novas práticas agrícolas, técnicas de construção, claro, a sua própria cultura e identidade religiosa. Essa nova onda de migração, combinada com o crescimento populacional árabe local, resultou em um ambiente ainda mais diverso, onde judeus, árabes muçulmanos e cristãos coexistiam. Essas várias ondas migratórias, tanto de árabes quanto de judeus, tiveram um impacto profundo na formação da identidade palestina. Hoje, os palestinos são um povo marcado por uma multiplicidade de influências culturais e étnicas. A Palestina não é uma terra homogênea, mas sim um local onde diferentes culturas e civilizações se encontraram ao longo dos séculos.
Essa diversidade é um reflexo da capacidade do povo palestino de se adaptar e integrar diferentes influências, criando uma identidade única e resiliente. A identidade dos palestinos é profundamente marcada pela diversidade genética e cultural que se formou ao longo dos séculos. Estudos genéticos recentes têm revelado que os palestinos compartilham uma linhagem ancestral comum com os judeus, refletindo as complexas interações entre esses dois povos ao longo da história. A genética não é apenas um marcador de descendência, mas também uma chave para entender a história de convivência e fusão de diferentes culturas e civilizações na Palestina. Em estudos realizados por pesquisadores como Bear e Alameda e Nebel, foi constatado que os palestinos têm uma ancestralidade genética que se aproxima bastante da dos judeus israelenses, especialmente daqueles oriundos da Jordânia e das regiões árabes do Oriente Médio. Essa proximidade genética reflete uma história comum que remonta à antiga Península Arábica, onde judeus e árabes compartilhavam raízes semíticas. Esses estudos reforçam a ideia de que, embora os judeus e palestinos modernos possam se identificar com diferentes religiões e culturas, geneticamente eles estão mais próximos do que muitos imaginam. Outro aspecto importante da diversidade genética palestina é o impacto da conversão religiosa durante a conquista muçulmana no século VII. Muitos judeus da região se converteram ao Islã, e seus descendentes se tornaram parte da população palestina muçulmana. Isso foi um reflexo das interações culturais e religiosas que caracterizavam a região, onde a convivência entre judeus e muçulmanos era comum até as grandes mudanças políticas que ocorreram ao longo da história. Esse fenômeno de conversão e assimilação resultou em uma mistura de linhagens que ajudou a formar o povo palestino moderno, refletindo um passado de interação e troca cultural. Os estudos genéticos também indicam que os palestinos possuem uma significativa herança de povos que habitaram a região desde a antiguidade. Além dos judeus, há uma contribuição importante dos arameus, edomitas e canaanitas, que foram fundamentais na formação da população da Palestina. Esses povos antigos deixaram marcas na linguagem, nas tradições e até na genética dos palestinos de hoje. A mistura de tantas culturas ao longo dos séculos tornou a identidade palestina única, moldada por uma convivência de muitas civilizações diferentes. Hoje, a diversidade genética e cultural dos palestinos é um reflexo de um povo que, apesar das adversidades, preservou suas raízes e continuou a se adaptar às mudanças. A identidade palestina é marcada por essa pluralidade, sendo um exemplo claro de como diferentes povos podem se integrar e formar uma sociedade coesa e resiliente. Embora os palestinos tenham sido moldados por inúmeras influências ao longo da história, eles continuam a ser um povo com uma identidade única, profundamente conectada às suas origens e à sua terra. Gostou dessa parte da história da Palestina? Se inscreva no canal para continuar acompanhando a nossa série sobre a complexidade das origens do povo palestino. Deixe seu like se você também acredita que a história da Palestina vai além das narrativas simplificadas, e compartilhe suas ideias nos comentários abaixo. Estamos curiosos para saber o que você pensa sobre essas migrações e como elas influenciaram a identidade da Palestina.